No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 18 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Boa noite para você aí ligado na melhor de Manaus. Vamos juntos com você, hein? A partir de agora começa o programa 18 horas aqui na Mix. O espaço do jornalismo sério, com responsabilidade e feito especialmente para você, ouvinte. Vai acontecer até às 7 da noite hoje, hein? Estamos juntos com você, Carlos Júnior, Karine Leão e Cid Soares e a equipe de jornalismo aqui do 18 horas, a equipe de jornalismo da Mix FM. Karine Leão, tudo bem? Estamos aí já numa quinta, né, Karine? Pois é, Carlão, muito boa noite pra você. Estamos juntos até às 7 da noite aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia, você sintonizado na programação da Mix Manaus. Muita informação e, é claro, muita reportagem exclusiva que você só escuta aqui no 18 horas. Boa noite, Cid. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Cidão. Cara, hoje vai ser um dia realmente muito especial, né? É mesmo. Estamos respirando os ares do fim de semana, querido Carlão. Aliás, um fim de semana prolongado. Bem prolongado. Vamos ter feriados aí, dinâmicas e amarradinhos, né? Até terça-feira, salvo engano. É isso mesmo? Paulo Castro. Feriadão gostoso. Ótimo, excelente. Vai ser na quinta, né? É quinta feriado? Começa... Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Semana que vem, aniversário de Manaus, gente. Olha que legal. Sim. E a cidade já está toda bonita para esperar aí os acontecimentos. E muitas programações também artísticas, culturais vão acontecer. Boa noite, Paulo Castro, cara do conteúdo. Boa noite, Carlão. Tudo bem? E o nosso querido M. Luciano. Vasco, o que tem no Vasco? Ontem o Vasco conseguiu. Vasco goleou ontem. Um tento, né? Um tento. Olha só, eu também tô aqui de olho no canal da Mix, né? Pra galera que tá acompanhando 18 horas, você que quer o seu ingresso pra assistir Malévola 2. Hoje é o dia, né? Eu e a Karime, a gente tá vestido de Malévola aqui nos estúdios hoje. A gente combinou, né? Estamos combinandinho. Pois é, galera, quer o seu ingresso, quer ser Malévolo também, fica aí acompanhando. No final eu volto pra presentear 2 pessoas. Beleza, então. Muito boa noite pra você em 100,7. Começamos agora aqui na Mix FM. Você está ouvindo 18 horas. Bom, estamos entrando na semana de aniversário de Manaus, que comemora 350 anos. Na quinta-feira, dia 24 de outubro, a próxima quinta, vamos ter uma variada programação para festejar mais um ano da nossa querida e amada Manaus. E a cidade está vestida com as cores da campanha da Prefeitura de Manaus, que traz em suas peças personagens com histórias marcantes que cresceram junto com a capital. As peças trazem ainda a marca comemorativa dos 350 anos nas mídias off e digitais. Além disso, uma intensa programação de aniversário vai dar o start para as comemorações deste histórico ano. É isso aí, pelas principais avenidas de Manaus estão espalhados diversos galhardetes. As estruturas estão erguidas nos postes e são semelhantes às que decoram Manaus em grandes eventos, como a Copa do Mundo, e chamam a atenção de uma ponta a outra das vias. Bom, também nas ruas diversos outdoors e a fachada da sede da prefeitura no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, painéis de LED com a contagem regressiva e também lonas de viaduto também recebem a campanha dos 350 anos e incrementam a contagem para a grande data. A companhia Trilhares lança neste fim de semana o primeiro circuito Palco Manaus. A programação começa nesta sexta-feira, às 8 da noite, com a apresentação do espetáculo Maroca Popcorn Show, da companhia de atores escalafobéticos. Vão ser vários shows e apresentações durante toda a semana, e o ápice da festa será o tradicional Boi Manaus, que neste ano chega à sua 22ª edição. Bom, e a comemoração com o ritmo de Boi Bumbá começa no dia 23, às 4 horas da tarde, com os tradicionais trios elétricos tomando conta lá do complexo turístico na Ponta Negra. Mais de 30 atrações entre levantadores e toada, bumbás de Manaus, grupos de dança, torcida e ritmistas de Boi Bumbá se revezam em 2 dias de festas. No dia 24, a comemoração continua no mesmo horário.
E a cidade começa a se estruturar para as festas em comemoração aos 350 anos de Manaus. O trânsito na Avenida Coronel Pedro Teixeira, na orla ali do complexo turístico, já foi alterado. A Praia da Ponta Negra também será fechada para os banhistas nos dias de evento. A interdição acontece como uma medida de segurança, claro, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Praia da Ponta Negra estará fechada para o banho de visitantes e turistas nos dias 23 e 24 de outubro. Por medida de segurança definida pelo Centro Integrado de Comando e Controle e para a montagem dos palcos e estrutura para receber as comemorações do aniversário de 350 anos da nossa capital, com a realização do Boi Manaus no complexo turístico. O fechamento terá início às 3 da tarde do próximo dia 23 e a praia só será aberta para o funcionamento normalmente na próxima sexta-feira, dia 25, como explica o diretor-presidente da Manaus CUT, Bernardo Monteiro de Paula. A praia estará fechada por questões de segurança. Isso já é uma prática que a gente desenvolve com todos os órgãos de segurança, seja bombeiros, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, o próprio entorno, que é o órgão gerenciador lá da Ponta Negra, para que a gente possa garantir a segurança dos próprios banhistas, da população manauara. Em 3 interdições, o trecho da Avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro Centro, entre a rotatória do antigo Tropical Hotel e o edifício Aruba, já estão interditados para os preparativos da grande festa. O fechamento do trecho se estenderá até o dia 26, quando toda a estrutura do evento será desmontada. Só para lembrar, nesta edição, o Boi Manaus acontece nos dias 23 e 24 de outubro, reunindo mais de 20 artistas de boi bumbá que se revezarão em 4 trios elétricos no circuito da Ponta Negra. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, enquanto isso, o governador decidiu parar o estado por 5 dias. Feriadão estadual fora de época começa dia 24 de outubro e vai até o dia 28. Mas a população não aprovou a iniciativa e questiona a prestação de serviços públicos. Os detalhes com Odinei Araújo. Publicado no Diário Oficial do último dia 14, o feriadão estadual inclui o aniversário de Manaus na quinta-feira da semana que vem, dia 24 de outubro, ponto facultativo sexta-feira, dia 25, e o Dia do Servidor Público, segunda-feira, 28 de outubro, além do fim de semana. O mecânico Evilásio de Souza, a motorista de aplicativo Cristiane Campos, o lavador de carro Ricardo Santos e a aposentada Maria do Carmo acham que vão ter prejuízos. Para quem depende do serviço público, vai ter que esperar até a terça-feira voltar o expediente normal. Pessoas que têm consulta marcada não vai poder fazer, vai ter que remarcar. E hoje em dia, a fila de espera, esse cheque demora muito. Então eu acho que o governo deveria tentar uma outra forma para não prejudicar nenhum lado nem o outro. Porque eu trabalho na rua e a gente aqui, como é que fica? Fica difícil. Porque às vezes a gente precisa de um hospital, não tem, né? Às vezes a gente nem espera uma doença e acontece. Governador, será que o senhor não pensa na situação dos pobres? Para os servidores públicos do interior, só vai haver folga na segunda-feira, dia 28. A SEDUC vai ter que compensar depois as horas normais de ensino dos dias decretados como ponto facultativo. A principal justificativa do decreto é conter gastos como energia, água e material de expediente. Volto com vocês. 18 horas. E o governo do Amazonas comprou detectores de escutas por mais de R$500 mil. Para se ter uma ideia, o aparelho é capaz de captar até microdispositivos desligados e escondidos em paredes, por exemplo. Quem traz os detalhes para a gente sobre esse assunto é a repórter Júlia Gomes. A compra dos 2 equipamentos foi publicada no Diário Oficial da última segunda-feira. Conforme a portaria, a empresa Bercana Tecnologia em Segurança Limitada é a única e exclusiva revendedora no país dos detectores, o que não exige a abertura do processo licitatório para aquisição dos equipamentos. Ainda de acordo com o documento, a compra no valor de R$506 mil é para atender às necessidades da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência e a Segurança Institucional. Os aparelhos detectam e localizam dispositivos eletrônicos muito pequenos, como um chip, escondidos em paredes, pisos, tetos, móveis, acessórios ou outras superfícies, independentemente se estiverem transmitindo ou desligado.
Os aparelhos Orion HX são utilizados para contra-inteligência, que normalmente tem foco na defesa contra ameaças como espionagem, a sabotagem, o vazamento de informações e o terrorismo, patrocinadas por instituições, grupos ou governos estrangeiros. Um deles possui 2 antenas que operam em faixas de frequência distintas, no qual uma delas possibilita a varredura em nível mais profundo, em superfícies grossas. A varredura é exibida graficamente e os gráficos podem ser capturados e salvos para referência histórica e relatórios. Questionada sobre o motivo da aquisição dos detectores, a Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota apenas que a compra dos equipamentos está inserida nas medidas de fortalecimento da segurança pública. Volto com vocês. E o Amazonas teve saldo positivo de 1.666 novas vagas na geração de emprego com carteira assinada em setembro deste ano. O resultado foi puxado pelas contratações na indústria e no setor de serviços. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. Em todo o país, pela primeira vez no ano, todas as 27 unidades da federação apresentaram resultado positivo na oferta de vagas formais de trabalho. O Brasil gerou 157.213 vagas de empregos formais em setembro. É o melhor resultado, é o melhor setembro desde 2013, quando foi registrado o resultado positivo de 211.068 vagas. E a guerra interna no PSL continua fazendo vítimas. O presidente Jair Bolsonaro resolveu retirar a deputada federal Joyce Helsmann, do PSL de São Paulo, da liderança do governo no Congresso. Seu substituto no cargo vai ser o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. De acordo com integrantes do governo, a crise com o PSL acelerou a saída de Joyce, mas a troca já era cogitada há algum tempo. A situação de Joyce ficou insustentável no governo na quarta-feira, após a deputada assinar uma lista de apoio à permanência do delegado Valdir, de Goiás, na liderança do PSL na Câmara. Bolsonaro articulou para que um dos seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, assuma o lugar. Bom, e o presidente Bolsonaro também saiu derrotado com a decisão da mesa da Câmara, que manteve o delegado Valdir, do PSL de Goiás, como líder do partido na casa. Antes de confirmar a permanência de Valdir, a Secretaria-Geral conferiu as assinaturas das 3 listas protocoladas, sendo 2 delas apresentadas pela ala bolsonarista do PSL e a ala ligada a Valdir saiu vencedora. Revoltado com a iniciativa do presidente Bolsonaro de destituí-lo da liderança do PSL, o delegado Valdir ameaçou implodir o presidente. Com essa guerra aí do PSL ainda vai ter muitas batalhas e muitas vítimas também. Com certeza. E aí a informação que nos chega agora é que o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, assinou a destituição de Flávio e Eduardo Bolsonaro dos comandos do partido do Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente. Os filhos do presidente Jair Bolsonaro, contudo, ainda não foram notificados oficialmente da decisão. De acordo com aliados de Bivar, no lugar de Flávio assumirá o deputado federal Sargento Gurgel, atual coordenador geral da bancada Fluminense na Câmara. Já o substituto de Eduardo deve ser o deputado federal Júnior Bozella, que vem atuando aí como porta-voz da ala bivarista na casa. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o governo do Amazonas publicou no Diário Oficial do Estado a Lei Delegada 122, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo, a chamada reforma administrativa. De acordo com a publicação, a reforma extingue 5 secretarias de Estado e 5 cargos de secretários extraordinários, mas não há indicação de cortes na quantidade de cargos comissionados. O repórter Azaf Augusto tem mais informações. A reforma administrativa foi prometida pelo governador para o mês de junho, mas só foi feita agora, em outubro, sem grandes mudanças. De acordo com informações divulgadas pelo governo, a estimativa de economia que essa reforma pode trazer é de R$5 milhões por ano. A publicação mostra que serão extintas as secretarias de Trabalho, CETRAB, a de Esporte e Lazer, CEGEL, da Pessoa com Deficiência, CEPED, de Desenvolvimento da Região Metropolitana e a de Ciência, Tecnologia, Inovação e Geodiversidade. O governo
chegou a anunciar a extinção de mais secretarias para enxugar o vazamento financeiro do Amazonas, mas não concretizou. Mais informações estão publicadas no portal 18horas.com.br. Volto com vocês. Cidades. Bom, a Prefeitura de Manaus quer 116,2 milhões de reais em emendas ao orçamento da União para projetos da Agenda 2020. Esses recursos de origem de emendas parlamentares da bancada do Amazonas devem ser usados para obras de construção e revitalização de parques, praças e ruas. De acordo com a Prefeitura, desse total, cerca de 107,3 milhões de reais serão destinados a serviços de saúde. Para incrementar temporariamente o custeio dos serviços de assistência à média e alta complexidade, a Prefeitura quer 22,8 milhões de reais. O dinheiro será aplicado em serviços prestados em policlínicas, CAPs, centros de especialidades odontológicas, laboratórios, Maternidade Moura Tapajós e o SAMU. 18 horas. Muito bem, 6h15 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você aí na sintonia certa. Você está ouvindo o programa 18 horas aqui na Mix FM. Calma, vai com calma, você vai. Vamos saber como está o trânsito em Manaus. O trânsito na nossa capital nesta quinta-feira com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. E Carlão, boa noite a todos. Na Avenida Cosme Ferreira, no sentido centro, próximo ao Terminal 5, o trânsito tem fluxo lento. E na Avenida Altair Mirim, na região do São José, o trânsito no sentido bairro apresenta fluxo intenso em alguns pontos. 18 horas. Karime Leão, Cid Soares. Olá. Vamos ouvir a primeira do playlist de Bora. hoje. Bora lá. Partiu. Partiu playlist. Playlist 18 horas. A playlist de hoje em 100,7 você acabou de curtir Turn Me On. É uma canção do DJ e produtor inglês de música eletrônica Rayton, com a participação também do DJ holandês Oliver Heldens e vocais da cantora Vula. É isso aí mesmo? Tá com aquela máxima, né, de que na música hoje já não se cria absolutamente mais nada, tá se copiando tudo. Pois então, Chacrinha fala. Cid, Pois é, mas aqui, ó, o pessoal aqui do Mano super concordando com você, Cid, a Gisele Souza tá falando isso mesmo, ó. Parece que está na moda os cantores pegarem músicas antigas, fazerem sample, né? Ontem o Black and Peas e hoje essa aí. Isso, exatamente. Aí. Bom, o DJ Ari Guedes aqui, o nosso DJ, já aprovou essa versão do produtor inglês aí, o Rayton, que se uniu a Oliver Heldens para uma nova versão do lançamento de 82 de Don't Go, da dupla Yazoo, e fez um sucesso estrondoso até no Brasil. Turn Me On já está fazendo grande sucesso nas pistas de dança pelo mundo. Pois é, essa versão utiliza a melodia original da canção Don't Go e o som que acompanha depois se baseia também na melodia da música, com vocais de destaque de Vula. Este é um toque moderno e perfeito na música eletrônica. Acho que ficou muito maneiro. Show. É a nossa primeirinha de hoje. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o deputado estadual Wilker Barreto, do Podemos, advertiu hoje que a saúde do Amazonas está ruim e vai piorar, vai ficar pior aí. Segundo ele, um dos motivos é que o governo resolveu substituir o Instituto de Enfermagem em Terapia Intensiva, que cuida de 39 unidades de terapia intensiva, pela Manaus Serviços de Saúde Limitada. Segundo o deputado, o problema é que a nova empresa não possui especialização para desenvolver o trabalho e também não conta com profissionais aptos para trabalhar na UTI, o que dificulta demais o que está acontecendo em toda a área da saúde. Para falar sobre esse assunto, está nos estúdios da Mix, aqui no programa de 18 horas, Suzane Teixeira da Silva, do Instituto de Enfermeiro do Amazonas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Então, o que muda a partir do dia de 1º de novembro, quando haverá essa troca nas empresas de UTI? Então, nós estamos muito preocupados com tudo isso, porque a empresa que vai nos substituir não possui qualificação técnica e nem capacidade. São ex-técnicos de enfermagem que durante a graduação fizeram um curso a nível lato sensu e que não tem a titulação e muito menos a especialização
em terapia intensiva. O que pode ocasionar muitas mortes, porque é um setor extremamente delicado. Setor extremamente crítico. Nós somos responsáveis por 426 leitos de UTI. Dentre eles, você pode classificar como pacientes adultos, pacientes pediátricos e neonatologia. Para cada atendimento a esse paciente, existe uma especialidade, que não é a especialização lato sensu. Existe no Brasil, a ABENT é uma associação de classe. E essa sociedade, ela faz a prova de titulação dos enfermeiros de terapia intensiva. Os enfermeiros, para ser capazes de fazer essa prova, de serem submetidos a essa prova, eles precisam também seguir regras. A primeira seria, no mínimo, 3 anos de especialização. 3 anos de... 6 anos? 3 anos, certo. De experiência. Sim. As pessoas que irão assumir, que irão nos substituir, eles não têm a experiência em nenhuma UTI. Por que eu lhe digo isso? Por que eu afirmo isso? Porque a IET trabalha em todas as UTIs do estado há 20 anos. Então, se nós trabalhamos 20 anos nas UTIs, como que esses outros enfermeiros iam ser capazes? Nunca, em nenhum lugar. Mas isso é muito grave, hein? Sim, muito grave. Existe uma premissa da Secretaria de Saúde. Nós já fizemos tudo possível e impossível para que nos recebam lá, para que se mostre, para que se negocie e para que alerte esses dirigentes, que a grande maioria que assumiu a secretaria não são da área de saúde. A senhora está falando de uma especialização completamente diferenciada, não é isso? Sim. E qual é a diferença desse especialista para um enfermeiro normal? Vamos lá. O enfermeiro normal, ele passa pela faculdade 4 anos. Seria a graduação. Certo. Daí, quando ele termina a graduação, ele direciona para que área ele vai trabalhar. Se para a área de saúde pública, se vai para centro cirúrgico, se vai para UTI. Daí ele parte a fazer as especializações e culmina com a titulação, que é feita por essa associação que eu citei, e a cada 2 anos o enfermeiro que for titulado, ele tem que refazer essa prova. Então isso é uma importância completamente diferente também para os enfermeiros, não é? Sim. Para vocês terem ideia, no Amazonas, em Manaus, possuem 86 enfermeiros titulados. Nossa. Nós somos o maior colegiado a nível nacional. E já estão colocando outros em treinamento? Sim. Você tem que passar primeiro pelo grife da ABENT. Ele te entrega, olha, você tem que ter 3 anos de experiência em UTI, você tem que ter uma especialização que é a nível acadêmico, você tem que ter uma capacidade e se inscrever para fazer de gerenciamento, de atuação clínica, experiência mesmo dentro da UTI. E eu lhe pergunto, o governo do estado está compreendendo isso? Sinceramente, eu acredito que não. É o que parece, eles estão mesmo com tantas vidas em jogo? Sim. Nós já tentamos conversar, já se explicou o que deve ser feito para que se atue dentro da UTI, porque são 3 categorias: o médico, a enfermeira e o fisioterapeuta, cada um com as suas distintas ações. Então, todos esses 3 profissionais, para que eles sejam coordenadores ou comandem uma UTI, todos têm que ser titulados. Existe a titulação médica, a titulação do fisioterapeuta e a titulação do enfermeiro. E, infelizmente, a Secretaria de Estado de Saúde não nos ouviu e combinou com hoje, avisando, através de um ofício, que a partir do dia 1º de novembro nós estaríamos fora de todas as 39 UTIs do estado.
Juro que eu gostaria muito de ouvir a secretaria nesse momento para ver o que vão dizer sobre isso. É bom lembrar aqui no programa que a gente sempre convida alguém, um representante do governo, para que esclareça, que converse, que venha participar do programa 18 horas para dar a versão, para se explicar. Porque a gente fica sem entender nada. Exato. Se nós não entendemos, imagina o público. Exato, mas infelizmente eles enfim, existem vários outros compromissos e não é possível que eles estejam presentes nesse tipo de debate. Agora, um outro detalhe, uma outra questão que nós fazemos aqui é da empresa que ganhou a licitação, certo? Certo. Apresentou o menor preço. Isso tá certo? É assim mesmo? É pelo menor preço? Não tem que mostrar uma certa qualidade no negócio? A senhora enxerga algum tipo de erro nisso? Sim. E tem alguma ação na justiça que está querendo impedir isso, esses trabalhos nas UTIs dessa empresa? Sim, tem alguma ação já? Temos. Nós temos um escritório jurídico que nos acompanha e existe o processo já a nível de Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Estado. E qual é o erro que a senhora enxerga nessa questão que eu Vamos lá. Aconteceu um pregão eletrônico solicitado, lógico, o serviço solicitado pela CE Capital. Esse pregão eletrônico, a CGL visa o menor preço. Participamos desse pregão em 2017 e a empresa Manaus ganhou com muitas inconsistências esse pregão. Por que eu digo muitas inconsistências? Porque a Comissão Geral de Licitação não acatou nenhum recurso administrativo do IET. Homologou a licitação, adjudicou e encaminhou para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, por sua vez, teria que solicitar no ato da assinatura do contrato toda a documentação que aquele projeto básico feito por ela solicita. Não é o que está acontecendo. Qual o valor pago hoje e quanto será a partir do dia 1º de novembro? Qual é essa diferença, a senhora sabe? Sim, nós atuamos de forma diferente de regime CLT. A nossa empresa, todos os sócios trabalham. Então, os 285 enfermeiros são sócios. O plantão líquido de 12 horas com o que nós recebemos hoje fica em torno de R$550. Isso já sendo pago os tributos. A empresa ganhou a licitação por R$480 bruto. E sabemos que não tem como você manter um serviço dessa magnitude com esse valor. Só uma pergunta, existe algum tipo durante esse caminhar, como aditivar esse valor depois, não? Exatamente o que acontece assim que a empresa entra na secretaria. Ela só solicita de imediato os 25% de aditivo em cima do valor do plantão. Ah, então é por isso que baixou. Deram o famoso mergulho na licitação, né? Sim. Entendi. O negócio é muito sério. Pois é, porque um profissional não especializado nesse trabalho de UTI, ele pode cometer erros até, né? Pode provocar a morte desse paciente. E quem vai ser penalizado no fim das contas, caso isso aconteça? O governo ou a empresa? Eu acredito que toda empresa que presta serviço de saúde, de saúde, ela tem um responsável técnico. Por exemplo, o IET, se tiver alguma ocorrência que vise o erro do enfermeiro, quem responde por isso é o responsável técnico da empresa. Para isso, esse responsável técnico tem que ser inscrito no COREM, no Conselho, e que seja também especialista na área para poder direcionar essas pessoas. Nós temos hoje uma estatística de erros que seria até uma ironia de minha parte de tentar justificar isso. Vocês sabem que o piloto de um avião, ele precisa de 10 milhões de erros humanos para que uma vida seja ceifada. A nível de América que eu falo, americano dos Estados Unidos, um erro do profissional para cada
300 erros de um profissional para um outro. No Brasil nós não temos esse tipo de taxado e nem solicitado de nenhuma empresa. Mas o que eu queria finalizar é o seguinte: a experiência profissional, ela é muito importante, principalmente dentro de uma unidade de terapia intensiva, na qual os pacientes estão diretamente ligados a ações do enfermeiro, do médico e do fisioterapeuta. Esses erros todos que acontecem atualmente, a senhora poderia afirmar que é uma falta de dinheiro ou de gestão? Gestão. Okay. Gestão, porque sabe-se que as pessoas que estão hoje na linha de frente estão cometendo muitos erros e não escutam, não procuram justificar e conversar com as pessoas que têm tempo dentro das unidades de saúde. As pessoas que têm mais experiência, né? Experiência conta muito. Ok, muito obrigada pela sua presença. Hoje aqui no 18 horas conversamos com Suzane Teixeira da Silva, ela é do Instituto de Enfermeiros do Amazonas. Suas considerações finais. Gostaria que os senhores dirigentes da Secretaria de Estado de Saúde pensem, reflitam sobre o que vai ser feito com a vida da população do estado do Amazonas. Olha, o nosso muito obrigado, uma boa noite para a senhora. Espero que a gente volte a conversar ainda, não mais sobre um assunto tão pesado quanto esse, né? Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Agora são 6h35 em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora 6h35. Vamos dar uma aliviada, né, Carlão? Vamos aí com o humor do grande Rogério Morgado e o Talk Show. Tá no ponto. Vamos lá. A playlist do 18 horas. Hoje nós estamos aqui já no Pointer. Ok. Playlist 18 horas. Uma da playlist 18 horas em 100,7, Ma Vie, né? Uma canção do cantor francês Dadju. Dadju se transformou aí em um bluesman solitário para o lançamento da nova música dele, que é essa aí que nós acabamos de ouvir na segunda da playlist Ma Vie. Pois é, a canção vai ser incluída no segundo álbum da Dadju, né, intitulado Poison, que logo deve sair. Agora são 6h39 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, 18 horas no ar. Com você até às 7 da noite aqui pela Mix FM. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, o sargento Eliseu da Paz de Souza, policial militar e funcionário da Prefeitura de Manaus, foi exonerado do quadro de servidores da Casa Militar. A exoneração do PM foi divulgada na edição desta quarta-feira no Diário Oficial do Município. Em nota, a Prefeitura de Manaus afirma que, abre aspas, a medida atende ao relatório preliminar da Comissão de Sindicância, que aponta quebra da confiança exigida ao cargo, fecha aspas. O sargento Eliseu é um dos 5 presos suspeitos do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos no dia 29 de setembro. Você está ouvindo 18 horas. Cerca de 200 profissionais terceirizados da saúde, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, fisioterapeutas e administrativos, foram à Assembleia Legislativa do Amazonas nesta quinta-feira para reivindicar salários e direitos trabalhistas e atrasados. O grupo já tinha se concentrado em frente ao Ministério Público do Trabalho do Amazonas, na Avenida Recife, antes de seguir para a sede do Legislativo. Segundo os trabalhadores, a maioria dos terceirizados são da Balbina Mestrinho, Platão Araújo, Francisca Mendes, Ana Braga, Dona Lindu e 28 de agosto. Na galeria da Assembleia, os profissionais levaram cartazes e gritavam pedindo pagamento de salários. O movimento interrompeu o pequeno expediente dos deputados. O presidente da Casa solicitou que uma comissão fosse formada para levar as reivindicações da categoria.
E 10 representantes dos servidores da saúde se reuniram com 6 deputados. A líder do governo da Leão, Joana Dark, o vice-líder Álvaro Campelo, Saulo Viana, Alessandra Campelo, Wilker Barreto e Dermilson Chagas. Ficou decidido que haverá uma reunião na sede da Suzam com o secretário de Saúde, alguns deputados e representantes das empresas terceirizadas para discutir a solução dos atrasos nos salários desses funcionários. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o tempo passa e o governo não consegue resolver ou ao menos amenizar essa problemática dos atrasos na saúde. Enquanto isso, mais 5 mil terceirizados estão sem receber há meses os seus salários, o que é uma vergonha. Muito bem, armas, drogas e celulares apreendidos dentro das unidades prisionais resultarão em multas para as empresas de terceirização, caso sejam encontrados durante fiscalizações do poder público. É o que prevê o projeto para a contratação de empresas para gerir presídios do Estado. A nova licitação inclui segurança armada particular nas muralhas. O projeto foi apresentado 4 meses depois do fim do contrato com a empresa no Compage. A reportagem é de Odineia Araújo. O projeto básico que vai instruir a contratação de empresas terceirizadas para administrar as 8 unidades prisionais do Amazonas foi enviado hoje à Comissão Geral de Licitação. Em 15 dias, ou seja, dia 1º de novembro, deve ser lançado o edital de licitação. Uma das propostas é contratar mais de uma empresa para administrar os presídios, conforme o secretário de Administração Penitenciária, Vinícius Almeida. De modo que nós não tenhamos mais uma empresa dominando totalmente o sistema. Nós também teremos melhoria na prestação de serviço, uma vez que atendemos todas as TACs aí disponibilizadas ao longo dos anos. Serão 3 lotes distintos para evitar, como eu falei, que uma empresa única domine o sistema. Então, quem ganhar um lote não poderá ganhar o segundo lote. Teremos 300 internos que irão trabalhar, serão remunerados. Parte, 25% desse valor da remuneração, voltam para os cofres públicos. Outra mudança é a contratação de guarda armada. A partir do momento em que a gente reforça a segurança da muralha com uma empresa privada, e serão apenas 6 postos por lote, né? A gente devolve uma parte dos policiais militares para atuar na rua, no policiamento preventivo. Uma outra parte desses policiais vai aumentar a quantidade do nosso grupo de intervenção penitenciária. O projeto também prevê multa às empresas caso sejam encontradas nas celas armas, drogas ou celulares. Os valores variam de 10 mil a 35 mil reais. O número de refeições também vai aumentar de 3 para 5 refeições ao dia. As empresas vencedoras devem começar a administrar os presídios em janeiro de 2020. Até lá, os presídios do Amazonas seguem administrados pela empresa Humanizare, que está com o contrato vencido e já recebeu mais de 140 milhões de reais do governo este ano, segundo o portal da Transparência. E também pela empresa Reviver, contratada em caráter emergencial por mais de 32 milhões de reais depois de dispensa de licitação por parte do governo do estado. Volto com vocês. 18 horas. Muito bem, Karime Leão, agora são 6 horas e 44 minutos. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Cid Soares. E o Ministério Público Federal apura grilagem em terras da Suframa, localizadas na BR-174-174. A determinação foi publicada hoje em portaria do órgão federal. Os detalhes agora com Odineia Araújo. A grilagem de terras ou falsificação de documentos para tomar posse da terra, de acordo com denúncia, está ocorrendo na área do Distrito Agropecuário da Suframa. O local é destinado a pesquisas e projetos da Superintendência da Zona Franca de Manaus, localizada na rodovia BR-174, quilômetro 83, conhecida como ZF5, em Manaus. As investigações preliminares comprovaram a ação. A portaria determina a apuração das medidas destinadas à regularização fundiária de área destinada aos projetos de pesquisas da autarquia. A portaria foi assinada em 10 de outubro pela Procuradora da República, Michele Gil Corbe. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, Karime Leão, agora é contigo aí, Karime Leão.
Você vai chamar então agora a playlist 18 horas em 100,7, tá bom, Carinho? Vai lá. Vambora, vamos seguir com a última música do playlist de hoje. Playlist 18 horas. Começou a sua carreira lá em 2018, faz pouco tempo. E não acabou essa carreira não, irmão. Ainda não acabou. É verdade. Quem tá no Mano viu. Quem tá no Mano viu, né? É o gênero Dance Music eletrônica e depois ele mudou aí para Deep House. Esse é o, né? Exato. O Rigard. E em 2017, o Rigard atingiu sucesso em altos picos, alcançando mais de 550 mil inscritos e mais de 400 milhões de visualizações no canal dele no YouTube. É verdade. Olha, Ride It é um remix de um single lançado em 2008 pelo cantor e compositor pop de Rhythm Blues Shay Sun. Após o lançamento de Ride It, Rigard ficou lutando com o Ed Sheeran pelo primeiro lugar no top 40 da parada britânica. Pelo jeito conseguiu, na música é super embalada, descoladaça, o clipe movimentado demais. É uma festa, né, gente? Nossa senhora. Agora 6 horas e 50 minutos em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora às 6 horas e 51 minutos, vamos conferir os acontecimentos de Brasília neste fim de semana com a nossa colunista Nafísse Valoz. Meu boa noite aos amigos ouvintes da Rádio Mix FM. E em meio a um clima quente em todos os sentidos e contaminando todos os poderes, Brasília vai encerrando a semana sem decisões do STF quanto à prisão em segunda instância, sem conclusão da votação da reforma da Previdência pelo Senado da República e com um ambiente de guerra envolvendo o partido do presidente Jair Bolsonaro. Na pauta do Supremo Tribunal Federal, o julgamento sobre a prisão de condenados em segunda instância promete ser longo e avançar até o fim da próxima semana. Porque, segundo o ministro Dias Toffoli, esta semana teremos apenas a leitura do relatório do ministro Marco Aurélio Mello e a sustentação oral de 13 advogados interessados na causa, além da manifestação do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União. Estamos na expectativa de vivenciarmos uma verdadeira aula de direito e certo de que este será um momento histórico, tanto para os profissionais do direito quanto para a sociedade. E por tudo o que representa o STF, vamos esperar que afastem o clima de animosidade que ronda alguns de seus membros e que julguem com espírito de brasilidade e de justiça como é seu dever. Clima idêntico está sendo vivenciado por todos os parlamentares que integram o PSL, tendo à frente nada mais, nada menos que o próprio presidente da República. Eles estão em uma verdadeira guerra de resultados absolutamente imprevisíveis e que parece caminhar para o tudo ou nada. Ou melhor, eles parecem inspirados por Machado de Assis, que no romance Quincas Borba adota a teoria de, abro aspas, ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas, fecho aspas. É esperar para ver quem fica com as batatas. Nafísse Valoz, de Brasília para o 18 horas. Um ótimo final de semana para todos e até terça-feira. A OAB no Amazonas ainda aguarda a resposta do governo do estado sobre a suspensão da isenção do ICMS nas saídas internas de energia elétrica destinadas às indústrias incentivadas da Zona Franca de Manaus. Vamos aos detalhes na reportagem de Azaf Augusto. A presidente da Comissão de Defesa da Zona Franca de Manaus, da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, Yolanda Lobo, informou que o governo ainda não respondeu aos questionamentos feitos pela comissão sobre a suspensão da isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, nas saídas internas de energia elétrica destinadas às indústrias incentivadas pela Zona Franca. Conforme Yolanda Lobo, mesmo com a equipe econômica não enviando resposta, ela ainda aguarda da Secretaria de Estado da Fazenda um estudo ou uma direção alternativa para o problema.
Em maio deste ano, o governador baixou o decreto 40.628, que inseriu as operações com energia elétrica na modalidade de substituição tributária, e a apuração do ICMS, que era efetuada pela distribuidora de energia, passou a ser realizada pelas geradoras de energia. A OAB entende que a medida impossibilitou a Amazonas Distribuidora de Energia de repassar às indústrias do Polo Industrial de Manaus o benefício que elas têm de não pagar o ICMS da conta de energia, por receberem os incentivos da Zona Franca, já que o imposto passou a ser recolhido pelos geradores de energia. Mais informações estão publicadas no 18horas.com.br. Eu volto com vocês. 18 horas. Bom, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a mega operação batizada de Teto Baixo para desarticular a organização criminosa especializada no tráfico interestadual de cocaína. Foram cumpridos 106 mandatos judiciais expedidos aí pela Justiça Estadual de Roraima de Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Roraima. E aqui no Amazonas, que é de onde sai a droga por aeronaves. 30 mandados de prisão preventiva foram expedidos, além de 6 de prisão temporária, 27 de busca e apreensão, 7 mandados de bloqueio, suspensão de regularização de imóvel rural e 36 mandados de sequestro e bloqueio de bens, os quais incluem, além de 18 aviões imóveis, propriedades rurais e mais de 290 milhões de reais de eventuais contas bancárias em nome de 36 pessoas investigadas. Economia. O Brasil registrou saldo negativo de empresas formais pelo 4º ano consecutivo, o que representa que houve mais empresas fechadas que abertas no país. O levantamento faz parte do estudo de Demografia das Empresas e Empreendedorismo 2017 do IBGE. Bom, o estudo ainda aponta que o país perdeu 22.932 empresas em 2017 e que 6 em cada 10 empresas abertas em 2012 encerram atividades em 5 anos. Vamos aos detalhes com a repórter Nathalie Moraes. O levantamento faz parte da Demografia das Empresas e Empreendedorismo do IBGE. O Amazonas registrou a menor taxa desde o ano de 2017, com 78,5% de sobrevivência de empresas ativas no Brasil. Esta pesquisa analisa a dinâmica empresarial por meio de indicadores de entrada, saída, reentrada e sobrevivência das empresas no mercado, pessoal ocupado, assalariado, estatísticas das empresas de alto crescimento, além de indicadores relativos às unidades locais das empresas e suas atividades. Mais de 6.600 empresas fecharam as portas aqui no Amazonas pela falta de planejamento, como explica o chefe de disseminação do IBGE no Amazonas, Adjalma Jaques. As razões para a baixa taxa de empresas sobreviventes e o consequente número alto de empresas baixadas são as mais diversas. Mas uma das principais é a falta de planejamento que há quando se pensa em abrir uma empresa, o que leva ao fechamento de muitas logo nos primeiros anos de vida. O ano de 2017 marcou o início da recuperação da economia no país, após mais de 2 anos de recessão, como explica Djalma. A sobrevivência de empresas se caracteriza pelo número de empresas ativas no ano e as que estavam ativas no ano anterior. Em 2017, a taxa de sobrevivência no Amazonas foi de 78,5%, a mais baixa taxa do país naquele ano. 6 em cada 10 empresas criadas em 2012 encerraram as atividades 5 anos depois entre as empresas sobreviventes. Quase 60% delas possuem menos de uma pessoa assalariada. Desse grupo, 14,3% possuem nível superior. Já a maioria das empresas que fecharam as portas são formadas apenas por donos e sócios. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Também 6h58 já nos finalmente, hein, Karime Leão? Exato, vamos saber quem é nosso convidado para o cinema, Luciano. Vamos lá, é a Raikla MTF, Bianca Aguiar e a Gisele Souza. As 3 comentaram muito, aí liberou mais um. Olha aí. Valeu, arrasaram, meninas. Obrigada. 3 malévolas. Muito bem, então, malévolas, 6h59. Vamos direto ao editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
governo do Amazonas anunciou hoje que vai fazer licitação para a escolha das empresas que vão receber pagamentos para administrar os presídios do estado. O edital promove um contrato em que as empresas vencedoras serão multadas em caso de entrada de armas, drogas e celulares nas unidades prisionais. Para cada celular apreendido, o estado deixará de pagar R$10 mil. A multa sobe para 35 mil se uma arma for encontrada em poder dos internos. Os contratos terão de discriminar a composição dos custos do sistema penitenciário entre despesas fixas e variáveis. O atendimento jurídico aos internos passará para a Defensoria Pública do Estado. A proposta é que 300 presos devem trabalhar no sistema. São boas decisões do governo para o sistema penitenciário, mas é preciso lembrar se haverá a penalidade para as empresas no caso de rebeliões, mortes e outros prejuízos para a população do Amazonas. Boa noite para você em 100,7. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amanhã Boa na noite. família. Boa noite, Karime Leão. Uma boa noite pra você, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, 19 horas em pontinho. A gente volta com você amanhã, sexta-feira, hein, pessoal? A partir das 6 da tarde aqui na Mix. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.